No número 14, a gente tem uma figura que representa um bloco sobre uma mesa. Esse bloco está sendo puxado por uma corda, e essa corda então exerce uma força F sobre esse bloco. Ele pode deslizar sobre a superfície da mesa sem nenhuma resistência. Então o problema diz o seguinte: na figura, um bloco de massa M igual a 5 kg é puxado através de uma corda que exerce uma força F de 12 newtons com um ângulo θ de 25 graus. O ângulo θ em relação à direção horizontal. Qual é a magnitude da aceleração do bloco? Na letra B, a gente precisa supor que a força passe a aumentar gradualmente, mantendo constante o ângulo em relação à horizontal. E nessa situação ele pergunta qual que é o valor da aceleração horizontal do bloco quando ele está na iminência de ser levantado. Então, para resolver a letra A, a gente vai, em primeiro lugar, verificar o seguinte, que a gente tem uma aceleração nesse sistema que é necessariamente horizontal, né? Porque esse bloco está restrito a se mover sobre a superfície da mesa aqui nessa situação da letra A. Quais são as outras forças que eu tenho nesse sistema? Eu tenho uma força peso, que aponta verticalmente para baixo, e eu tenho também uma força exercida pela mesa sobre o bloco, que é a força normal, né? A força normal é uma força que ela é sempre perpendicular à superfície de contato entre dois corpos, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma esfera e você tocar sobre essa esfera, existe uma força exercida pela esfera sobre o dedo que vai ser perpendicular a essa superfície da esfera, né? Então, a força normal é sempre perpendicular a uma superfície. Então, aqui num bloco que repousa sobre a mesa, essa força ela vai ser no sentido oposto ao da força peso. Mas a gente não pode assumir que ela vai ser sempre exatamente nesse sentido, porque você pode ter algumas outras situações. Por exemplo, se você tivesse, como a gente vai ter na letra B, que essa força F aqui começa a aumentar, a gente vai perceber que existe uma componente da força F que ela é no sentido vertical. Então, conforme F aumenta, porque esse sistema aqui se mantém em equilíbrio no eixo Y, né, não tem nenhuma aceleração no eixo Y, eu vou precisar que essa normal ela vá progressivamente diminuindo conforme F aumenta. Então, a gente vai voltar a esse detalhe aqui daqui um pouco, para poder responder a letra B. Então, as informações que o problema traz para a gente são as seguintes, que a massa do bloco é de 5,00 kg, que a força é de 12,0 newtons e que o ângulo θ é de 25,0 graus. Então a gente se pergunta qual que vai ser a aceleração que o bloco vai estar sujeito quando ele está nessa situação retratada aqui na figura. Bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer depois que a gente faz um esboço do problema é determinar um sistema de referência para a gente trabalhar. Então, o primeiro macete lá na hora de escolher o sistema de referência é escolher um dos eixos na direção da aceleração, caso a gente tenha aceleração. E nesse problema a gente tem, e a gente sabe qual que é a direção da aceleração, ela vai ser uma aceleração que é horizontal. Então, a gente deve colocar aqui um eixo x que seja na direção horizontal. Consequentemente, a gente vai ter um eixo y que vai ser na direção vertical. Por que a gente deve fazer isso? Porque quando a gente sabe a direção da aceleração, se a gente escolhe ali um dos eixos na direção da aceleração, a gente garante que o outro eixo seja de equilíbrio. Então a gente vai ter um eixo que vai ser um pouco mais simples do que o outro, vai facilitar a solução do problema. É só por isso que a gente faz essa escolha. É claro que aqui nesse problema a gente sabe que essa escolha é muito boa também, porque além disso a gente consegue perceber que duas das forças elas vão ter componentes só na direção do eixo Y. A única força que vai precisar ser decomposta com componentes em dois eixos vai ser justamente a força F. Então, agora a gente deve passar para o passo seguinte, que é aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos eixos separadamente. Então, a gente olha para o eixo x, tem que a força resultante no eixo x é igual a massa vezes a aceleração em x. Notem que, como o vetor aceleração ele aponta na direção do eixo x, o módulo da aceleração tem exatamente o mesmo valor que a componente em x da aceleração. Então, ao invés de escrever ax, eu posso simplesmente escrever a.
Então, como eu tenho três forças, eu vou precisar escrever N projetado em X, né? A soma das componentes da força resultante em X é a soma das componentes de todas as forças projetadas em X. Então, eu tenho Nx mais Fx mais Px, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. É claro que se a gente olhar para cá, a gente percebe que essa escolha do sistema de referência fez com que a força-peso tenha uma componente nula na direção do eixo x, assim como a força normal. Portanto, a gente pode escrever simplesmente que Fx, que vai ser F vezes o cosseno do ângulo θ, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como a gente busca aceleração, basta agora a gente escrever que a aceleração vai ser igual a F cosseno de θ sobre m. Substituindo esses valores aí, a gente vai obter uma aceleração que vai ser, com três algoritmos significativos, 2,18 metros por segundo ao quadrado. A gente também pode aplicar a segunda lei para o eixo y, mas isso não vai trazer nenhuma informação que seja interessante para resolver o problema, tá? Mas eu vou fazer isso só para deixar o problema mais completo. Então a gente vai olhar para o eixo y, a gente vai ter que a força resultante no eixo y é igual a massa vezes a aceleração em y. Notem que a gente escolheu o eixo então y na direção vertical e a gente não vai ter nenhuma aceleração nessa direção. Então eu tenho que a y é igual a zero. Portanto, agora eu tenho uma situação de equilíbrio nesse eixo. Eu posso escrever aqui ny mais py mais fy tem que ser igual a zero. Notem que a normal ela pode ter uma projeção completa na direção positiva do eixo y, então eu tenho simplesmente n. Para o peso eu tenho uma projeção completa no sentido negativo do eixo y, então eu tenho menos p. E fy vai ser dada por f vezes o seno do ângulo θ. Notem que esse problema poderia, por exemplo, perguntar, bem, nessa situação qual que é o valor da força normal, né? Daí a gente obteria então que a normal vai ser igual a peso menos F seno de θ. E aqui dá para a gente voltar naquela velha história, naquela velha confusão de que a normal ela é a reação do peso. Na verdade, não é, porque a reação é sempre uma interação entre dois corpos, né? O peso é a interação de uma pessoa com a Terra, então a reação atua na Terra. A normal ela é uma reação do corpo com a mesa. Então, se a força de ação está na mesa, a força de reação, aliás, se a força de ação está no bloco, a força de reação está na mesa. Então, ela empurra a mesa para baixo. Então, se você, por exemplo, subir uma balança, a balança não mede a força-peso, muito menos a sua massa. O que a balança faz é medir qual que é a força normal que atua sobre a balança. Como você sobe na balança e fica parado, o que acontece é que, como você está em equilíbrio, a força normal ela vai ser igual à sua força-peso. Portanto, o valor que a balança lê, que é N', né, ele vai ser igual à sua força-peso se você estiver em equilíbrio. Por isso que conforme você vai se mexendo em cima da balança, ela vai mudando a leitura, né? Você está sofrendo pequenas acelerações. Então o número mexe um pouquinho. Outra coisa que a gente pode perceber é que, bem, então a normal aqui, ó, é bem visível nesse problema que a gente está trabalhando, que conforme você vai aumentando o valor da força F, ou mesmo se você fizer com que esse ângulo se aproxime de 90 graus, você vai mudar o valor da normal nesse sistema. Quanto maior a força F ou mais próximo o ângulo for de 90 graus, menor vai ser o valor da força normal, né? Claro que se a tua força for F, a tua força F for zero, ou o seu ângulo for zero, ou seja, uma força F fosse horizontal, a gente teria a situação de que a normal seria igual ao peso. Passando agora para a letra B, ela é um pouco mais interessante, porque a gente vai discutir a condição de perda de contato. Essa daqui era a letra A, né? E aqui a gente tem a letra B. Então, na letra B, a gente vai supor o seguinte. Essa força F aqui, ela começa a aumentar de intensidade.
através dessa equação a gente consegue perceber que a força normal ela vai diminuindo. Então, você vai sempre aumentando a força F e mantendo esse ângulo θ constante. Claro que você está acelerando o sistema lateralmente, e é difícil imaginar que você conseguiria fazer isso com uma corda, né? Manter essa força F aumentando, acelerando lateralmente, e você manter esse ângulo θ constante. Vamos supor que, sei lá, você amarrou essa corda num avião e o avião está se preparando para decolar, né? Então ele vai aumentando essa força aqui e vai sempre mantendo esse ângulo constante. A gente vai perceber que existe um valor da força F que vai fazer com que essa diferença aqui, P menos F seno de θ, ela vai se tornar zero, ou seja, normal vai ficar zero. De fato, quando você está na iminência de perder contato, o que vai acontecer? Você está cessando a interação entre a mesa e o bloco. Então, a normal ela tende a zero. Então, o que vai acontecer nesse sistema é que você vai ter o seguinte. Vou reproduzir a figurinha aqui. Então, a gente tem a superfície da mesa. A gente tem o bloquinho. E aqui a gente tem uma força normal que ela está, digamos que está aumentando aqui a força F. E a sua força normal está ficando cada vez menor. Então aqui está o ângulo θ que a gente vai manter constante. Esse sistema continua sendo acelerado para a direita. E aqui eu tenho a força-peso. Com a força-peso é m vezes g, a massa é constante e g é constante, a gente não vai ter alteração no valor da força-peso. O que vai alterar é simplesmente o valor da força normal, né? Então, conforme você vai aumentando o valor dessa força, você vai aumentando a componente dela que aponta no eixo vertical. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton, a gente vai perceber o seguinte, ó. No eixo y, quem que é o eixo y? Estou usando o mesmo sistema de referência que eu usei antes. Então a gente tem aqui um eixo x para a direita e um eixo y que seja vertical e aponta para cima. Então a gente tem que a força resultante no eixo y, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo y. Na iminência de perder contato, veja que se você continuar aumentando o valor da força F, eventualmente esse bloco vai começar a acelerar para cima. Mas eu estou considerando que eu estou na iminência de perder contato. Na iminência de perder contato, a gente ainda tem aceleração nula, porque ele ainda não perdeu o contato. Mas a gente considera que a normal vai ser igual a zero. Então, se a gente olhar para cá, para a força resultante, a gente vai ter? A gente vai ter NY mais PY mais FY. Isso tem que ser igual a zero. Mas, por definição, quando a gente considera iminência de perder contato, na iminência a gente tem que a normal é igual a zero. Então, a gente tem simplesmente a força-peso projetada no eixo Y vai ser menos P, né? E Fy vai ser F vezes o seno do ângulo θ. Isso vai ter que ser igual a zero. Portanto, a gente vai ter que F seno de θ é igual ao peso. E aí, a gente vai ter que a força F na iminência de perder o contato vai ser o peso, que é m vezes g, dividido pelo seno de θ. Substituindo os valores, a gente vai encontrar um valor de 115,94 newtons. Mas nota que o problema não pediu isso para a gente, mas isso é um passo importante para a gente poder calcular aquilo que a gente deseja, que é a aceleração do sistema quando a gente está na iminência de perder contato. Como que isso aqui vai me ajudar a determinar a aceleração? É só olhar para o eixo x, né? Então, no eixo x, a gente tem o quê? Que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Notem que a aceleração ela continua sendo para a direita, então ela é na direção do eixo x. Então a projeção da aceleração na direção do eixo x tem o mesmo valor que o próprio módulo do vetor, que a gente chama simplesmente de A. Então a gente tem aqui que nx mais px mais fx é igual a massa vezes a aceleração. Notem que na iminência de perder contato, a gente vai ter uma aceleração, uma força normal que é nula, e na verdade, mesmo que não fosse, a normal não teria componente na direção do eixo x, então esse termo aqui é zero. Além disso, a força-peso também não vai ter componente na direção do eixo x, ou melhor, ela tem componente, mas essa componente é nula, né?
E aí a gente fica simplesmente com fx, que vai ser f vezes o seno do ângulo θ, aliás, cosseno do ângulo θ, porque eu estou projetando no eixo horizontal, né? A gente vai, na verdade, reobter essa mesma equação aqui. Vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Portanto, a aceleração vai ser f cosseno de θ sobre m, que agora vai resultar em, substituindo esse valor aqui, 115,94 newtons, o ângulo θ, que é constante de 25 graus, e a massa, que é constante de 5 kg, a gente vai obter uma aceleração de 21,0 metros por segundo ao quadrado. Que eu queria chamar a atenção para o seguinte: quando eu fiz as contas aqui, eu calculei o f e eu coloquei mais algoritmos significativos aqui do que eu deveria ter, né? Por quê? Porque a massa, ela tem só 3 algoritmos significativos, o θ também. O g aqui a gente vai considerar que 9,8 seria o nosso valor exato, né? Então, na verdade, a gente teria que ter só 3 algoritmos significativos, mas esse aqui não é o resultado final que a gente quer calcular. Então, em resultados que não são finais, a gente leva mais casas, que é para poder garantir que a nossa precisão não vai sofrer nenhum problema, tá? Então, no final, é que a gente trunca o nosso resultado a somente o número adequado de algoritmos significativos.